Sucessão ecológica em 5 minutos para você não errar mais no Enem. É o meu compromisso com você te ensinar a sucessão ecológica em apenas 5 minutos. Então, já fica aqui comigo nesse vídeo para você garantir esse conteúdo e não errar mais no Enem. Primeiro ponto que a gente precisa fazer dentro desses 5 minutos é definir o que é sucessão ecológica. Talvez você chegou aqui e não conseguiu definir até hoje ou entender a definição do que é sucessão ecológica. Então, vem comigo aqui, ó. Primeiro que a sucessão ecológica nada mais é do que um processo ordenado de mudanças na estrutura e composição de uma comunidade de seres vivos ao longo do tempo. Beleza, professor? Agora traduz isso para mim. Vamos lá. Entenda o seguinte: imagine que você está percebendo ali, olhando fixamente para uma turma específica da sua escola, tá? Então, essa turma entrou junta lá no primeiro ano do ensino médio, tá? E o que é que acontece? Você fica olhando essa turma, tá certo? Então, elas vão começar a interagir entre elas e tudo mais. Quando passar para o segundo ano do ensino médio, vão sair algumas pessoas para outra escola, vão chegar pessoas de outras escolas e vai dar uma mudada nesse panorama, nesse padrão da tua turma. Quando for para o terceiro ano, acontece um novo momento disso, de sair de pessoas para outra escola e de chegada de novas pessoas. Não é isso que acontece ao longo dos nossos anos na escola? Nunca é sempre o mesmo grupo. Tem gente nova que chega, tem gente que já estava no grupo e sai, e assim por diante. A mesma coisa acontece no processo de sucessão ecológica. Só que o ambiente precisa passar por essa modificação para que ele possa alcançar níveis de estabilidade ecossistêmica maiores. Então, qual é o processo que está descrito nesta definição? Exatamente esse, ó. Eu vou ter aqui um processo sucessivo, por isso que se chama sucessão ecológica, que vai acontecer da seguinte forma. Primeiro eu tenho a colonização desse ambiente. Então, um grupo de seres vivos vai colonizar esse ambiente. Após essa colonização, eles vão estabelecer a vida naquela região e, consequentemente, vão desenvolver o quê? Vão desenvolver interações, tanto entre si quanto entre eles e as condições do ambiente, beleza? Então, após essa colonização, esta interação com o meio biótico e o meio abiótico, ou seja, aqueles que são vivos e as partes não vivas do ambiente, vai gerar alterações naquele ambiente, concorda? Essas pessoas novas que chegaram na turma da escola, elas podem mudar o panorama dos grupinhos ali. E as pessoas que saíram podem mudar também o panorama dos grupinhos. Isso aconteceu comigo uma vez, quando a gente entrou numa turma que era selecionada, tinham 4 turmas na escola. E a gente fazia uma prova para entrar nessa quarta turma, todo mundo que era das outras 3 turmas, porque era uma turma que tinha aulas extras. Então, quem passava nessa prova formava essa nova turma. Então, essa turma nova, ela era formada por várias pessoas das outras 3 turmas. Então, era meio que uma miscelânea. Então, uma saída ou uma entrada de pessoas novas mudava um pouco da dinâmica do grupo. É isso que acontece no processo de sucessão ecológica. Essas interações vão favorecer novas condições no meio ambiente, vão transformar aquele ambiente para proporcionar a chegada de novas pessoas. E a consequência disso é que essas modificações e a geração de novas condições criam um ambiente que não é mais propício a quem colonizou. Então, quem havia colonizado diante dessas novas condições vão acabar se extinguindo, vão acabar saindo desse ambiente e possibilitando a chegada de novos indivíduos para colonizar novamente. Então, o processo de sucessão ecológica nada mais é do que um conjunto de sucessivas colonizações, interações, alterações, extinções. Coloniza de novo e isso vai proporcionando alteração da composição estrutural do ambiente, que é exatamente isso que diz na nossa definição. Então, eu tenho um processo ordenado de mudança, que é esse processo de colonização e extinção, que vai transformando a estrutura e a composição da minha comunidade ao longo do tempo. Fez sentido agora? Olha só, 4 minutos e você já entendeu o que é sucessão ecológica. Agora você só precisa saber quem é que participa deste processo e é exatamente o que eu vou te dizer. Quando a gente olha para essas colonizações e extinções que vão acontecendo de forma sucessiva, nós temos grupos de espécies vegetais que vão se sucedendo na execução desse processo. Então, eu começo aí com as minhas espécies pioneiras, por quê? Porque elas são espécies que suportam uma variabilidade maior do meio, então condições extremas, condições altas de exposição, então eles têm características para suportar esses ambientes extremos.
Quando eles chegam, eles causam alterações no ambiente e possibilitam a chegada de novos indivíduos, que seriam ali as espécies tardias, com essas novas condições que eles encontram agora no solo, no ecossistema de uma forma geral. Depois dessas espécies tardias, vai começar um processo sucessivo de várias colonizações e extinções, com essas alterações gerando uma modificação estrutural. Essas comunidades que vão se sucedendo ao longo do tempo, a gente vai chamando elas de comunidades serais, que são as séries, tá? Como se fosse realmente uma série de TV, tá? E aí essa colonização e extinção vai acontecendo até que a gente alcance o nível da comunidade clímax, tá? A comunidade clímax é quando o ambiente alcança um nível de estabilidade do microclima, tá certo? Então essa região passa a ter um microclima controlado, uma biodiversidade estável e uma biomassa, ou seja, uma quantidade de matéria orgânica também estável. Então, quando alcança a estabilidade, é quando a gente atinge o nível de comunidade clímax. E quais são os maiores exemplos de comunidades clímax que nós temos dentro da ecologia? São ninguém mais, ninguém menos do que os nossos biomas, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é com o aspecto da vegetação. Por quê? Quando a gente bate o olho em um bioma, em um ecossistema, a coisa mais visível, mais patente aos nossos olhos é justamente a vegetação. Então é observando a vegetação e a sua mudança de padrão que a gente percebe o processo de sucessão ecológica, tranquilo? Então olha aí, em 5 minutos eu te expliquei sucessão ecológica. E se você quer aprender não só sucessão ecológica, mas todos os conceitos da parte de ecologia, eu quero que você resgate aqui embaixo no link 15 dias de acesso de graça para estudar com a plataforma da AM. O meu curso de biologia na sua mão de graça. Então, olha só, você viu aqui sucessão ecológica? Você pode clicar no link abaixo e já ir para o meu módulo de sucessão ecológica. Acabou. Isso daqui é bom demais. É assim que você aprende biologia e nada mais, beleza? Então eu fico por aqui e te espero lá na plataforma. Vem ver sucessão ecológica mais comigo. Tranquilo? Cheiro no teu coração, ama a biologia e até a próxima. Valeu!